Boa tarde a todos. Vamos nesse momento nos ligando com o nosso mentor individual, com a espiritualidade amiga desta casa, com Joana de Ângeles, Irmã Rosário, Irmã Teresa, e agradecer a todos pelo carinho, pela amizade, pelo acolhimento. Nos ligamos com nossa mãezinha querida, Maria de Nazaré, pedindo a ela que nos envolva na sua luz, na sua paz, na sua serenidade, que nos aconchegue juntinho ao seu coração de mãe num abraço muito caloroso. De mãos dadas a Maria, chegamos à presença do nosso Mestre amado Jesus e a Ele pedimos que derrame a sua luz sobre nós, que nos auxilie no entendimento e na aplicação dos seus ensinamentos em todos os momentos da nossa existência. De mãos dadas a Maria e a Jesus, chegamos à presença do nosso Pai Criador. A Ele agradecemos pelo que somos, pelo que temos, pela oportunidade bendita de estarmos aqui reunidos. E vamos nesse momento elevando os nossos corações e os nossos pensamentos em louvor e agradecimento, dizendo ao Pai: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como perdoamos aqueles que nos têm ofendido. E não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos de todos os males, pois vossos são o reino, o poder e a glória para todo sempre. E harmonizados que estamos, vamos nos ligando com as equipes espirituais de tratamento desta casa, pedindo que seja derramado a luz branca do Cristo sobre todos os assistidos. Essa luz vai serenando, acalmando e tratando a cada um de nós. Pedimos às equipes de P2 que projetem a luz azul sobre todos nós. Essa luz vai percorrendo o sistema nervoso central, tratando cada um dos centros de força, trazendo todos eles no equilíbrio. Pedimos às equipes de CH que projetem a luz rosa no coração de cada um dos assistidos. Essa luz vai serenando, acalmando esse cardíaco, fortalecendo a fé e a confiança em cada um de nós. Nos ligamos com as equipes de P3B e pedimos a projeção da luz branca do Cristo, de um azul muito intenso que envolverá o coração e a mente de cada assistido. Pedimos também que sejam feitos todos os cortes de ligação que se fizerem necessários, que essas energias sejam levadas para o astral, para o tratamento mais adequado. E vamos projetando um azul muito intenso em todo o sistema nervoso central e periférico, neurovegetativo, um rosa claro no cardíaco para aumentar a força, a confiança, a fé, um amarelo claro no frontal para ter pensamentos positivos, maior ligação com o mentor individual e força de vontade. E pedimos uma cúpula rosa clara vibrante da cabeça aos pés, envolvendo todos os assistidos de P3B. Aos assistidos de saúde, pedimos a projeção das cores do arco-íris, fazendo como uma cúpula protetora, envolvendo cada um desses assistidos pelo tempo que se fizer necessário. Que assim seja, Senhor. Graças a Deus. Convidamos a todos para que assistam neste momento a palestra que será colocada no ar. Que assim seja. Nós vamos receber com muito carinho, vamos envolver a nossa irmã Samanta, que vai nos trazer a mensagem desta tarde. Uma boa palestra a todos. Boa tarde a todos. Boa tarde a todos do salão, a toda a equipe de passe e a todos que nos assistem pelo Facebook, que temos agora essa tecnologia a nosso favor e a favor do Espiritismo e da divulgação da doutrina. O nosso tema de hoje é o homem de bem. O homem de bem está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 17. O título é Sede Perfeitos. Nós temos alguma noção do que é ou do que seja o homem de bem. Eu vou trazer uma passagem que todos vocês conhecem bastante, que é a passagem de Jesus
quando do julgamento por Pôncio Pilatos. Então a gente sabe que Pilatos estava ali para o julgamento de Jesus. Ele, né, diz que acredita-se que ele confiava na inocência de Jesus, né, não queria condená-lo. Então ele tem a ideia de trazer um bandido daquela época muito conhecido, Barrabás, que era bandido, já tinha sido condenado por assassinatos, e ele traz à multidão aquelas duas figuras, Jesus e Barrabás, na tentativa de inocentar Jesus ou deixar Jesus livre, onde o povo escolheria Barrabás, o bandido tão conhecido. Então ele traz essas duas figuras, e a gente sabe que o povo chama pelo nome de Barrabás, pede a libertação de Barrabás, e Pilatos faz o quê? Lava as mãos. E a gente ouve essa história e fala, meu Deus, que absurdo, né? Se eu estivesse lá, eu ia gritar, Jesus, será, né? Eles estavam de olho em quem gritaria Jesus ali naquele instante. Mas a gente consegue nessas duas figuras identificar o que a gente entende como homem de bem. Então, nós já temos alguma noção do que seja. Jesus realmente representa, né, esse homem de bem. Então, se nós queremos nos transformar em pessoas de bem, que este é o nosso objetivo dentro da doutrina, dentro da nossa evolução, nós vamos nos espelhar em Jesus, que foi este homem de bem, que tem todas as características. Então, Jesus vai ser o nosso guia, o nosso modelo, onde nós vamos pautar as nossas atitudes nas atitudes deste guia que nos conduz até o Pai. E guia é exatamente isso. Hoje em dia a gente tem muita tecnologia, a gente consegue entrar e vai para alguma cidade, saber todos os pontos turísticos, conhecer tudo, mas antigamente tinha muito presente a figura do guia turístico, não tinha? A gente fazia os pacotes e pedia um guia turístico. O que era o guia? Era a pessoa que já conhecia o lugar e nos conduzia. Então, quando nós pensamos em Jesus como guia para esse homem de bem que nós queremos ser, a gente só precisa de um guia se a gente quer sair de um lugar e ir para o outro. Quem quer ficar no mesmo lugar, não precisa de guia, concorda? Então, a primeira pergunta que a gente tem que fazer, eu quero sair desse lugar que eu estou, confortávelzinho, assim, e ir para o outro lugar que seria o encontro de Deus, porque é através de Jesus que nós vamos fazer isso. Então, eu tenho que perguntar se eu quero. Porque se eu quero, eu uso Jesus como guia. Se eu não quero sair do meu lugar, não adianta. Não adianta ouvir sobre Jesus, porque ele não vai nos levar a lugar nenhum se a gente não quiser sair do lugar. Então, quando a gente fala no homem de bem, Jesus tem essas características. Lá no Evangelho, nesse capítulo, ele vai elencando várias atitudes do homem de bem. São várias, a gente não vai falar cada uma, senão nós iríamos ficar aqui até a noite, e mesmo assim ainda teria muita coisa para falar. Então, eu fiz um resumo de algumas atitudes, de alguns posicionamentos que são interessantes e que nós vamos tentar trazer para a nossa realidade, tendo Jesus como guia e modelo para nos transformarmos. Então, a primeira coisa que ele coloca é assim, o homem de bem pratica a lei de justiça, amor e caridade. Eu disse, ele pratica a lei. Eu não disse assim, ele pratica as leis. A lei de amor, a lei de justiça e a lei de caridade. Não, é a lei, é uma só. Amor, justiça e caridade. Por quê? Porque quem ama é justo e é caridoso. Então, não tenho como separar esses posicionamentos. E ele diz assim, a gente, né, poderia falar de amor, de justiça e caridade, mas todos nós temos alguma ideia do que seja isso. O que me chama a atenção nessa parte é que ele diz assim, o homem de bem pratica a lei de amor, justiça e caridade. Então, é um convite à ação. Nós acreditamos em sucessivas reencarnações, acreditamos que Deus nos fez simples e ignorantes e vamos, através de várias encarnações, tentando chegar e melhorar um pouquinho. A gente entende que uma só não basta, não é? A gente chega numa certa idade e fala, nossa, como passou rápido, não fiz nada do que eu queria na minha vida que eu imaginava. Então, se tivesse uma encarnação só para ser perfeito, aí Deus não estaria sendo muito justo com a gente, né? E Ele é justo, bom e amável. Então, nós acreditamos que temos várias encarnações, que nós vamos aprendendo cada vez melhor. Então, chega-se a alguma conclusão, pela história das encarnações, que não é a primeira vez que a gente ouve sobre Jesus. Não é a primeira encarnação. Mas talvez essa seja a primeira
que nós estamos sendo convidados a colocar em prática, a praticar algo. Então, para ser um homem do bem, não adianta a gente citar, versículo tal, Mateus, capítulo tal. Não adianta só conhecer. Nós vamos ter que praticar. A gente vai na academia, a gente não, porque eu não vou, né? Porque eu já me matriculei, já não vou um monte de vezes, mas eu vou falar a gente de forma alegórica, tá? Então, a gente chega na academia e adianta você saber para que é tudo aqueles instrumentos de tortura, brincadeira, todos aqueles equipamentos. Aí a gente fala assim, esse aqui é para coxa, esse aqui é para abdômen, né? A gente sabe tudo. Esse aqui é para tal coisa. Só saber, a gente vai ficar sarado? Como a gente fala, né? Vai ficar? Não vai. Não adianta eu só saber para que serve. Eu tenho que ir lá e praticar. Então ele diz que o homem de bem pratica a lei de amor, justiça e caridade. Ele não só sabe. Segunda coisa, ele diz assim, o homem de bem se interroga a consciência sobre os seus próprios atos. Então, ele vai interrogar a consciência. O que eu estou fazendo está certo? Será que eu estou fazendo certo? Será que o que eu fiz hoje foi legal? Eu preciso tomar uma decisão na minha vida. Será que eu vou tomar a decisão certa? A gente não faz isso. Vou contar o que a gente faz. A gente tem uma decisão para tomar ou tomou alguma decisão, então a gente começa a perguntar para um monte de gente. Então, o que você acha que eu tenho que fazer? Aconteceu assim, assim, assim. Aí a pessoa dá uma opinião. Se não for uma opinião que a gente quer, do que a gente quer fazer mesmo, a gente dá uma ignorada. Ah, tá. E você, o que você acha? Ah, eu acho assim, assim. Até a gente achar alguém que fala assim, eu acho que você devia ir lá tirar a satisfação. Então, eu também acho. Pronto, aí a gente fica feliz, porque alguém também acha errado que nem a gente, né? E muitas vezes, os nossos amigos não fazem isso, não. Esse aí não é amigo. Por quê? Porque a gente acha que é amigo é só aquele que vai concordar com o que a gente tem que fazer. Então, ao invés da gente ir na nossa consciência, rezar um pouquinho e pensar, é certo o que eu estou fazendo? Que atitude que eu tenho que tomar? Está aqui dentro da gente. Não precisa ninguém falar. Mas a gente sai perguntando para todo mundo, até que alguém diga, tem que ir lá e tirar uma satisfação. Eu também acho. Né? Então, a gente fica colocando para os outros essa decisão. É nossa. Então, nós temos que interrogar a nossa consciência do que a gente precisa fazer. Faz uma oração, se liga com Jesus, com quem quer que você acredite, com uma luz maior, peça orientação. A gente sabe o que é certo e o que é errado. Então, o homem de bem, ele vai fazer essa consulta. Ele vai ficar feliz com o que a consciência vai dizer? Não, né, gente? Porque a gente quer, mas pelo menos ele vai agir no que é bem, no que é o correto. Não vai buscar justificativas fora para errar. Isso a gente deve fazer quando a gente aconselha alguém também. Ainda na última aula que eu dei, a gente estava conversando sobre isso. Quando eu vou aconselhar, eu tenho que tomar esse cuidado. Porque às vezes a pessoa chega para a gente manter a amizade, né? E tudo bem, a gente fala o que ela quer ouvir. Você sabe o que a pessoa quer ouvir. Aí você fala, eu acho que você está certo. Mentira, né? Você não aprendeu nada disso, mas você fala que a pessoa está certa. Então, quando a gente for aconselhar, nós temos que aconselhar pelo que nós aprendemos de Jesus. Então, eu lembro que uma vez eu estava conversando com uma pessoa e ela disse assim, porque a fulana fez isso, fez aquilo, fez aquilo, fez aquilo, fez aquilo. O que você acha que eu devo fazer? Sempre assim, né? Aí eu falei, olha, a gente aprende que você deve entender que ela é desse jeito, que é isso que ela tem para oferecer, que você deve perdoar, tal. E a pessoa foi se irritando, porque não era isso que ela queria ouvir, não é? Aí ela disse assim, tá bom, e se fosse a sua amiga? Eu falei, se fosse a minha amiga, dava 3 tapas na cara dela, né? Aí ela ficou assim, me olhando, eu falei, então, eu não vou dizer o que eu faria. Eu preciso dizer para você o que Jesus faria. Esse é o melhor aconselhamento. E a gente tem que fazer assim com as pessoas à nossa volta, porque senão fica meio hipócrita. Você tem que perdoar. E a pessoa sabe que a gente não perdoa ninguém. Olha, você não pode tal coisa para o filho. Só que aí nossos pais contaram tudo nossos podres, né, para os filhos. Sua mãe, quando ela tinha essa idade, né, contou tudo. Então, como é que nós vamos fazer agora para a gente se defender? É só a gente não fingir que faria isso. É dizer, nossa, filho, que difícil, eu imagino como você está nervosa. Nossa, eu acho que eu ficaria mais nervosa que você está. Mas olha, a gente não pode, né? O que a gente aprendeu? Que a gente deve fazer assim? O que a mamãe aprende lá no centro? Ou o que eu estou tentando fazer? Que seja assim, assim. Então, quando a gente cria essa identificação com eles, diz assim, realmente, eu entendo que você está bravo, eu entendo, te dou toda a razão. É um motivo de ficar nervoso, mas o que nós vamos fazer com isso? E aí a gente procura aconselhamento, senão fica muito hipócrita o nosso aconselhamento. A gente chega para a pessoa, não, você tem que não sei o que, a pessoa olha para a gente,
Ela não faz nada disso, por que está me falando? Então, nós temos que admitir. Olha, no seu lugar, não sei o que eu faria. Nossa, eu nem imagino. Mas eu já aprendi que a gente deve isso. E aconselhar dessa forma, porque é mais sincero. Então, a gente aprende a se aconselhar por Jesus e aconselhar o outro por Jesus. E ele diz assim, interroga a consciência sobre os seus próprios atos. Os seus atos. Então, o que interessa da gente analisar são os nossos atos. Não o dos outros. E nem vincular o dos outros ao nosso. Aí eu falei desse jeito porque ela é uma grossa. Ela é uma grossa, problema dela. Não pega para você. E tem gente que vem para brigar com a gente, né? Pessoas já saem de casa para isso, parece. Aí ela fica querendo, né, que a gente entra. A gente tem que olhar e falar assim, olha, eu não tenho isso que você quer para te dar. Não tenho esse palavrão, eu não tenho esse grito, eu não tenho isso para te dar. Você vai gritar sozinho. Eu lembro que uma vez uma pessoa chegou e falou um monte. Você isso, você aquilo, falava para mim. E ela disse assim, e como eu não reagi, ela disse assim, olha, você me desculpa, mas eu sou assim mesmo. Eu falo as verdades que tem que falar, como se humilhar os outros fosse virtude, né, gente? Mas eu falo. E eu lembro que eu respondi assim, de uma frase que eu tinha ouvido. Eu disse assim, tudo bem. Você, para mim, é um problema seu. Olha que frase engraçada. Eu falei para ela isso. Quer dizer, a sua falta de educação, para mim, é um problema seu. Eu não vou pegar a sua falta de educação. Eu não vou ter que lidar com a sua falta de educação. Eu não vou ter que lidar com a sua falta de carinho. A sua falta de carinho é um problema seu. Eu vou lidar com o que eu sinto e com o que eu estou tentando desenvolver em mim. Então, a gente não pega nada dos outros. Porque na hora que Jesus perguntar, ou que a nossa consciência perguntar o que você fez, ele não vai pensar, eu fiz isso, mas é porque... Não, estou perguntando o que você fez. Não é assim que a gente fala para o filho? O que você fez? Não, mas é que ele... Não, estou perguntando de você. Então, a gente vai analisar os nossos próprios atos. E aí nós vamos conseguir até linkar com outra qualidade que ele fala, que é retribuir o mal com o bem. Porque a pessoa vem com aquele mal, mas você não tem aquilo para entregar para ela. Então, você vai entregar o que você tem de bem, de melhor. Porque a falta de educação, a falta de responsabilidade, para mim, é um problema seu. Não estamos aqui dizendo que o problema dos outros não interessa. Não é isso, né, gente? Compreenderam. Eu sempre vou ser solidária, ajudar o próximo, mas eu não posso entrar naquela pilha, como a gente fala, do outro. Bom, outra característica do homem de bem. Tem fé em Deus, mas não para por aí, porque fé em Deus já estava bom, a gente já ia conseguir. Ele diz assim, em sua bondade, em sua justiça e em sua sabedoria. Então, o homem de bem, ele tem fé em bem, tem fé na bondade de Deus. Então, quando uma coisa ruim acontece, ele, opa, Deus, que coisa é essa que o Senhor mandou? Não, ele não mandou nada de ruim, porque dele não vem nada de ruim, ele é bom. Eu estou colhendo consequências de atos que eu dei causa nesta ou em outra vida. Porque dele só vem bondade, porque ele é bom. Confia e tem fé na sua justiça. Deus é justo. E o Haroldo Dutra Dias, ele tem uma colocação que eu gosto, que ele diz assim, no mundo há injustiças, mas não há injustiçados. No mundo há injustiças, mas não há injustiçados. Nós estamos passando exatamente pelo que nós precisamos passar para crescer, para aprender ou para nos redimir. Eu não sei o porquê. E Deus é sábio, tem fé na sabedoria de Deus. Lembra que eu falei das várias vidas? A gente só consegue enxergar essa, pequenininha. Deus vê tudo, por isso que as atitudes que Ele toma ou o que Ele coloca em nossas vidas pode parecer errado, mas não é, porque a gente só vê aquele... Vocês viram o filme A Cabana? Vou dar um spoiler, como o pessoal fala, né? Mas tem um momento desse filme que o rapaz está num jardim e ele quer começar a tirar umas plantas e a moça fala, não, essa planta é importante, essa erva daninha é importante. E ele não consegue entender, ele fala, mas isso aqui está uma bagunça, ele fala. Aí a câmera sobe. E aí tem um jardim desenhado perfeitamente.
Quer dizer, a visão dele do certo e do errado era aquele pedacinho. Mas Deus tem a visão do jardim inteiro, então ele fala, deixa essa plantinha ali incomodando a outra plantona. Ele faz assim, porque vai ornar, porque disso vai sair alguma coisa, né? Então, quer dizer, é confiar nisso, nessa sabedoria. E a gente não, a gente sempre fala, acho que Deus está errado, mas está errado. Deus está de férias? Como assim? Não é possível, ele confundiu minha ficha lá em cima. Está vendo a ficha certa, Deus, né? Porque está mandando umas coisas meio estranhas aqui na minha vida. Está certo, ele é sabedoria suprema. E a gente tem que confiar nisso, porque a nossa vida é mais tranquila assim. Você entrega a sua vida na mão de alguém que é só bondade, justiça e sabedoria. Tem como alguma coisa errada? Não tem. Só que como a gente não tem muita fé, a gente entrega para Deus e fica segurando um pedacinho. Vai que ele faz alguma coisa errada, né? Então a gente faz, entrega, mas não entrega, sabe? Entrega, mas não entrega. Fica assim com Deus. Porque a gente não tem fé. O que a gente tem é pensamento positivo, que tudo vai dar certo na nossa vida. Isso aí a gente acha que é fé. Não é. Fé é exatamente isso, é entregar a sua vida, tudo o que aconteça, sabendo que você terá que viver o que precisa ser vivido, mas que uma mão amorosa te conduzirá nesse processo, que é a mão de Deus. Isso é a nossa fé mesmo. E quando a gente entrega, a gente tira aquele peso, né? Eu lembro que uma vez eu estava conversando com uma pessoa de vários problemas, tal, e graças a Deus que Deus põe pessoas muito boas da minha vida, a pessoa olhou para mim e falou assim, olha, Samanta, primeira coisa que você tem para fazer, eu disse, fala, que eu estava tão perdida, eu falei, fala. Ela disse assim, primeira coisa, pede demissão do cargo de Deus. E eu fiquei quieta e fiquei pensando. É exatamente isso. Eu queria ser Deus e resolver tudo. E achar que tudo tinha sido do meu jeito. Então, primeira coisa. Ela falou, a hora que você pedir a demissão do cargo de Deus, você vai ver que sua vida vai ficar tranquila. Você não precisa resolver o problema do mundo inteiro. Você não precisa nada. Então, entrega na mão de Deus e confia. Confia. Mesmo que para você possa estar parecendo errado algo, Ele tem uma visão muito maior. Ele é muito mais inteligente. Bom, outra coisa que coloca lá. O homem de bem encontra satisfação nos felizes que faz, nas lágrimas que seca e na consolação que dá. O homem de bem, ele se felicita na felicidade do outro, de fazer alguém feliz. Isso é um nível de amadurecimento. Joana de Ângeles, ela fala do amadurecimento da alma. Então ela diz assim, tem pessoas que ainda têm a alma de criança. Ou seja, tudo é meu, tudo é para mim, eu primeiro, não é assim? Criança pequena não é assim? Ela não vê nada, ela quer aquele brinquedo, ela vai atravessando tudo, todo mundo arranca da mão da outra criança, não é assim? E existem almas assim, que não vêm por cima de quem estão passando e arrancam da mão do outro, porque eu quero, e se não quer, se joga e faz a birra. Existe um outro nível em que as pessoas já se preocupam consigo e com o seu entorno, com a mãe, com o pai, com o filho, ali, com aquele grupo. Mas também, estando bem aqui na minha casa, o resto, se passa fome, se passa frio, também estou nem aí. O que importa é a gente aqui na minha casa estar bem. E um outro nível, quando você sai, a sua felicidade, ela está vinculada ao bem-estar de outras pessoas que você nem conhece. Então, fazer o outro feliz te traz felicidade, é um nível de amadurecimento. Então, é aquele momento que a gente, agora que está vindo o Natal, que a gente às vezes passa um Natal com a nossa família, feliz, contente, tudo bom, tudo maravilhoso, e a gente pega o carro e vai voltar para casa e no caminho a gente olha uma pessoa de rua. E toda aquela alegria do Natal dá uma diminuída, né? É esse sentimento de que a sua felicidade, sua e da sua família só, não te basta mais. E aí é quando a gente parte para o trabalho, ao próximo e para ajudar o outro. Então, essa questão de sair de si e ver o outro é uma questão de amadurecimento. Não é arrancar marido, mulher, filho e levar pelos cabelos para fazer trabalho voluntário. Não é. Porque ele não vai entender, não vai ficar feliz de fazer aquilo. Temos que ir hoje de novo. Essa semana, mas já não fomos semana passada? Porque ele não entende, ele não se alegra na alegria do outro, porque não tem porque é ruim, porque tem coração de pedra. Pode até ter, brincadeira. Mas porque não tem a maturidade, a gente tem que respeitar. Porque é uma questão de amadurecimento, então nós também passamos por essa fase, se hoje a gente consegue fazer o bem para o outro. Cada um está num momento evolutivo. Então, o homem de bem, ele já se alegra com o que faz pelo outro.
é bom, humano e benevolente para com todos, sem preferência de raça nem crença, porque vê irmãos em todos os homens. E aí fala do preconceito. O homem de bem não faz distinção. Se é branco, se é preto, se é alto, se é magro, se é gordo, não faz distinção de ninguém, porque são todos irmãos. O preconceito por si só é um absurdo, né? E é mais absurdo ainda dentro da doutrina espírita. Porque se a gente falou que tem várias encarnações, nós tivemos várias cores de pele. Nós moramos em diferentes países e lugares. Nós tivemos diferentes condições sociais. Quer dizer, como eu vou ter preconceito com alguém se eu já vivi aquilo? Se eu já vivi naquela pele, se eu já vivi naquela condição? Como? Eu vou estar falando mal de mim mesma? Não faz sentido, o mínimo de sentido, o preconceito dentro da doutrina espírita. Tem uma frase que diz que o passado pode estar esquecido, mas jamais apagado. O que nós fizemos, as cores e os nossos comportamentos estão ali. A gente só esqueceu um pouquinho, mas eles estão ali feitos. Então, o preconceito não tem morada dentro do homem de bem, não tem morada dentro da doutrina espírita. Ele é indulgente com as fraquezas alheias porque sabe que ele mesmo tem necessidade de indulgência. É o famoso perdão, tão difícil, né, gente? Tão difícil o perdão. Aí ele diz, ele perdoa porque ele sabe que também erra. A gente tem que se dar conta de uma coisa tão óbvia, mas que a gente ainda não se deu conta, de que nós estamos num planeta onde todos os habitantes são imperfeitos. Certo? Porque senão não era um planeta de provas e expiações. Então, porque a gente cisma que o marido tem que ser perfeito, que o filho tem que ser perfeito, que o vizinho tem que ser perfeito, que a nora tem que ser perfeita, que o cunhado tem que ser perfeito. É que loucura que a gente faz de vez em quando. Quer dizer, você está num planeta onde você sabe que só tem gente imperfeita e você quer que todo mundo... Uma incoerência. Uma incoerência. É, no mínimo, inocente esse tipo de pensamento. Então, quando eu entro em relação do perdão com o outro, eu dou o direito dele ser imperfeito. E nós ainda falávamos outro dia. Quando eu perdoo, não quer dizer que eu concordo com o que a pessoa fez. Nós temos que separar isso. Eu digo, eu te perdoo, eu te dou o direito de errar. Eu não concordo com isso que você fez e não vou admitir isso na minha casa, na minha vida, no meu emprego, sei lá onde. Não admito. Isto, para mim, não vai contra os meus valores. Mas eu entendo que você pode errar. Que você é um ser falível, porque eu também erro de vez em quando. Eu não erro nisso que você errou, mas erro naquilo. Então, o perdão é separado do indivíduo. A gente sabe que Jesus foi o que mais lutou contra o mal, mas que mais amou os malvados. Ele lutou contra o que era errado, não contra as pessoas que faziam aquilo, porque elas estavam em erro, era isso que ele entendia. Elas não eram o erro. Elas tomavam decisões equivocadas. Então, eu preciso exercer o perdão. Assim fica um pouquinho mais fácil de perdoar. É fácil? Não é, lógico que não é. Mas eu vou compreendendo que ele comete erros, que ele é um ser que não é perfeito. Né? A gente trabalha com, me decepcionou demais. Ele não é perfeito. E eu dou o direito dele não ser perfeito, perdoando. Tem uma frase nessas filosofias de WhatsApp que a gente ganha, né? Recebe todo dia. Tem uma frase que eu gostei que diz assim: perguntaram para um sábio, o que é o perdão? E ele disse, o perdão é a fragrância que sai das flores quando maceradas. Exatamente isso. Porque é naquela hora que fazem assim com a gente que a gente tem que mostrar o que a gente tem de melhor. O perfume só sai quando a gente aperta. Então, passar a vida toda tranquilona não vai mostrar o que você tem de melhor. Quando nós começamos aqui a falar hoje, nós falamos lá de Pôncio Pilatos, do julgamento. Trazendo para a nossa realidade e para dentro de nós, porque aqui diz que o homem de bem faz isso, né? Traz para dentro de nós, nós vivemos o tempo inteiro esse momento de Jesus. Porque nós temos o nosso lado Barrabás e Pilatos dentro de nós. Quando apresenta-se uma situação na nossa vida e muitas vezes a gente lava as mãos e diz, sobre isso eu não quero nem saber. O fato de Pôncio Pilatos ter lavado a mão inocentou Jesus? Levou ele à cruz. Então não basta não fazer o mal, nós precisamos fazer o bem
com toda a nossa força. Não adianta lavar as mãos. E ele lavou as mãos por quê? Porque ele tinha medo do que as pessoas iam falar, da reputação dele. E quantas coisas a gente deixa de fazer que seriam certas por medo do que os outros vão falar. E quantas coisas a gente faz para agradar o outro e nos desagradam. Hoje, né, nessa sociedade em que você parece que tem que entrar junto ali naquele torvelinho para fazer parte de uma sociedade, você toma atitudes que você sabe que não estão certas, mas se eu fizer diferente, o que vão falar de mim? Então, por reputação, por medo, nós vamos deixando assim que tudo vai sendo levado nas nossas decisões. Não. Nós temos que tomar nossas decisões pela nossa consciência, mesmo que todo mundo esteja fazendo o contrário, não é assim? Nós determinamos os valores, e há pouco tempo nós dissemos aqui sobre a normose, não é porque todo mundo faz que é certo. Teve uma época na história da sociedade que a gente diz que era normal duas pessoas se degladiarem, se matarem para o pessoal se divertir. Teve uma época na nossa sociedade que as pessoas tinham que trabalhar e eram açoitadas por conta da cor da pele delas, e era normal. Teve uma época na nossa sociedade que as pessoas, por terem religiões diferentes, eram queimadas vivas, e era normal. Eu não posso ouvir a voz da multidão, porque muitas vezes essa voz vai conduzir a atitudes que são contra os meus princípios. Então, nada de lavar a mão, e nada de gritar junto com os outros. E toda vez que nós optamos por decisões negativas, estamos sendo Barrabás bandido. Não bandido para roubar, mas o bandido que rouba a paz de uma pessoa, mas o incendiário que põe fogo dentro da família, mas um assassino que destrói o sonho de um filho ou de um parente. O homem de bem, ele não vai nascer do dia para a noite, você vai acordar e falar, nossa, eu sou um homem de bem hoje. Não vai. É uma construção. É uma construção, não falo nem diária, é a cada segundo. Quando você precisa responder à vida que vai te perguntar daqui 5 minutos, Jesus ou Barrabás? Que a gente tenha consciência na resposta. Beijo, boa tarde para vocês, obrigado pela atenção. E é com essa reflexão de amor e luz que possamos a cada dia trabalhar o nosso interior para nos tornarmos pessoas de bem. Fechamos os nossos olhos e vamos agradecer essa tarde maravilhosa que o nosso Pai do Céu nos proporcionou para estarmos aqui nesse cantinho, no pedacinho do céu, casa de Joana, receber a dádiva da mensagem da tarde. Que realmente possamos trabalhar o nosso interior e levarmos para onde formos esta mensagem de luz e de amor, a construção de pessoas do bem, no seio da nossa família, no nosso trabalho, no nosso caminhar. Que Jesus abençoe a cada um de nós, iluminando os nossos passos. Que assim seja.